E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui com os nossos temas tributários hoje, que é dia 5 de dezembro de 2025, eu quero tratar aqui nesse conteúdo de um tema relacionado aí às estruturas estrangeiras e à tributação de empresas offshore, tá? É uma questão que está prevista na Lei 14.754, ou seja, não é nova essa lei do final de 2023, com vigência em 2024, né? É até nova, mas não é super recente, né? Mas o tema que eu quero tratar é uma questão ainda pouco discutida, enfim, e que merece um aprofundamento, aí merece uma análise. E como eu sou corriqueiramente consultado sobre isso aqui, eu achei legal trazer o assunto para o YouTube. Quem quiser mais informações aí vai poder me consultar, porque os meus contatos ficam sempre aqui, né, na descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo e a gente entende o seu caso aí específico. Mas veja, o que eu quero falar? É a questão das offshores, opacas e transparentes. Quando a legislação, a Lei 14.754, foi publicada, naquela ocasião tinha ali um momento de decisão para os contribuintes, né, no sentido de declarar as suas estruturas como transparentes ou opacas, né? E naquela época, depois até o Bradesco e os bancos aí publicaram um estudo, a grande maioria das pessoas fez a opção pela estrutura opaca, que era basicamente a manutenção da entidade, né? Ou seja, o residente no Brasil continuaria declarando no seu imposto de renda uma participação societária no exterior, e uma pequena parte fez a opção pela transparência, que significava listar, né, abrir o portfólio de investimentos da offshore na relação de bens e direitos do IRPF. Do ponto de vista tributário, basicamente a diferença era o seguinte: as pessoas que optaram pela transparência, elas passaram a ter o tratamento de regime de caixa, que já era o tratamento das pessoas físicas com conta, né, com contas de investimentos no exterior. A grande questão é que antes da Lei 14.754, os contribuintes tinham aquele dever de fazer uma apuração mensal, né, dos ganhos e rendimentos disponibilizados lá fora, e o pagamento do DARF no mês seguinte. Isso se tornava inviável, né? Quando a gente explicava isso para os clientes, para as pessoas, eles falavam: olha, tô fora, não vou ficar nessa, não tenho condições de fazer esse controle, o meu contador não vai fazer isso e eu não quero. Então, a partir de um determinado valor, era que se recomendava estruturar os investimentos numa empresa offshore, porque a empresa offshore, devidamente declarada, se for uma empresa acima de $1 milhão, declarada no imposto de renda, né? E acima de $1 milhão, declarada também perante o Banco Central, ou seja, uma estrutura totalmente legalizada, mas que o portfólio de investimentos ficaria ali dentro de uma estrutura de entidade controlada no exterior. E veio a transparência para desmontar essas estruturas e listar os bens de forma aberta no IRPF, e quem fez a opção pela opacidade, né, pelas estruturas opacas, aí sim manteve a empresa offshore com um portfólio lá dentro. Qual foi o problema gerado nas estruturas opacas que a gente viu acontecer muito agora em dezembro de 2024? Foi aquela questão decorrente da resposta da Receita no perguntão, de que o valor justo dos ativos, por exemplo, ações de bolsa, tinham que ir a resultado no balanço do offshore, e pelo fato de ir a resultado e ser lucro do exercício, gerariam tributação automática nos residentes aqui no Brasil na entrega da declaração. E isso, inclusive, aconteceu em maio de 2025. Foi um baita de um problema. Então, hoje, qual é a questão que se apresenta? É assim, veja, eu tenho uma estrutura transparente que me permite o regime de caixa, mas ele tem uma desvantagem, porque, na verdade, os ganhos cambiais que são realizados ali no meio do caminho, no meu portfólio, poderiam eventualmente gerar um efeito fiscal no Brasil. E, de outro lado, eu tenho a estrutura opaca, que não me gera ganho cambial, porque não é regime de caixa. Quem estaria tradando ou os papéis estariam vencendo dentro da pessoa jurídica, mas ela traz esse problema do valor justo em 31/12. Então, veja, eu achei importante trazer esse assunto aqui, porque eu discuti muito isso esse ano com os clientes. Para as pessoas que têm a opção opaca, existe inclusive a possibilidade de uma discussão judicial com relação aos resultados de valor justo apurados em 31 de dezembro. Tá? Então eu quero me colocar à disposição aqui para quem tiver estrutura estrangeira, quiser fazer uma consultoria ou até uma estratégia aí para o seu portfólio. E a gente vai atender com o maior prazer. Eu sou o Alexandre do Fagundes Advogados. Peço que curtam e compartilhem aqui o nosso conteúdo para a gente alcançar mais pessoas. Beleza, pessoal? Contatos no vídeo. Até mais.